Bom dia, graça e paz do Senhor Jesus Cristo. Nosso devocional de hoje está aqui no livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 18. Diz assim o nosso texto: Não havendo profecia, o povo se corrompe, mas o que guarda a lei, esse é feliz. Veja, não havendo profecia. O que é a profecia? O que é uma profecia? Profecia, vamos entender primeiro o profeta. O profeta era alguém enviado por Deus que trazia uma palavra de Deus. Essa é a profecia. Isaías foi um profeta, por exemplo. Jesus foi o maior dos profetas. Ele profetizou várias coisas que aconteceriam no futuro. Em Mateus 24, nós temos um texto onde Jesus profetiza o tempo do fim, muitos falsos profetas que enganariam a muitos. Então, Jesus era um profeta. A profecia é algo que Deus enviava para direcionar o povo. Ora, a profecia é a palavra de Deus. Para nós hoje, essa profecia é a palavra de Deus. É a instrução de Deus. Então, o texto diz, não havendo profecia, não havendo palavra de Deus, o povo se corrompe. Ou seja, se não houver palavra de Deus, o povo se perde. Né? Jesus diz, olha, errais, não desconhecem nas escrituras, nem o poder de Deus. Então, o povo erra quando não conhece as escrituras. Não havendo a instrução, a palavra de Deus, o povo se corrompe. O que é se corromper? Se perde. Se perde nos seus próprios raciocínios, vivem como querem. Vivem, por exemplo, na fornicação. É o espelho hoje de muitas pessoas que nós temos visto. Tanto dentro da igreja visível, quanto na nossa sociedade hoje. Por exemplo, não havendo palavra de Deus, o povo se corrompe. Vivem como querem. Na área do casamento. O casamento hoje é banalizado. Por quê? Porque o povo deixou de dar razão à palavra de Deus. O povo deixou de dar ouvidos à instrução de Deus. Por isso o casamento casa hoje, se não der certo eu separo amanhã. Não há mais o temor de Deus diante dos seus olhos, diante das pessoas. Até na própria igreja hoje, as pessoas vivem como querem. Fornicação, sexo ilícito, nós temos visto isso crescendo bastante. Cobiça, vaidade, luxúria, avareza. O povo se corrompe, se perde. E hoje, por exemplo, nós temos visto na internet, nós temos visto em muitas igrejas que o povo tem se corrompido. Aí você me diz, mas em minha igreja tem pregação, eu vejo que a internet está cheia de pessoas pregando, falando de Deus, mas aqui a ideia é, não havendo palavra de Deus, palavra pura. O que eu vejo hoje em muitas igrejas, e principalmente nessa ideia da internet hoje, não é a pregação bíblica, a exposição fiel das escrituras. O que eu vejo em muitas igrejas é o que eu citei aqui, anotei aqui como pessoas que nós temos hoje são profetas sem a profecia. Profetas que profetizam o CPF, profetas que profetizam o RG, eles profetizam, mas eles não profetizam a palavra de Deus, que é viva, que é eficaz, que torna um homem apto, perfeito para toda boa obra, como diz Timóteo, Paulo dizendo a Timóteo. Então, eles não profetizam, eles profetizam não a palavra de Deus. Nós estamos cheios hoje nas igrejas de pregadores coaches, sabedoria humana, conhecimento humano, pura retórica, pura eloquência, mas sem exposição bíblica. Em 1 Coríntios, Paulo cita ali que a igreja de Corinto ela vivia dividida. Por quê? Uns diziam, eu sou de Paulo. Outros diziam, eu sou de Cefas. Outros de Apolo e outros de Cristo. Então nós vemos ali que, estudando um pouco o contexto da carta, nós vamos ver que lá em Coríntio, o povo ele tinha uma prática, que era a ideia dos sofistas. Sofistas eram homens que andavam de cidade em cidade. Ali eles passavam a pregar coisas, eles anunciavam. E eles, ora, faziam as pessoas chorarem, ora, ficarem alegres. Eles tinham, através da eloquência, eles falavam bonito, eles falavam palavras, jargões bonitos. A eloquência deles levava as pessoas a chorarem. A oratória, a forma de falar bonita. Então, quando Paulo mostra que lá em Corinto o povo estava dividido por causa dos pregadores, é por causa dessa cultura que havia ali. Então, hoje não mudou. A Bíblia diz, não há nada novo debaixo do céu. Hoje o que nós temos hoje são sofistas.
Homens que, ao invés de pregarem a palavra de Deus, eles animam a plateia. Eles fazem pessoas chorarem, eles fazem pessoas se alegrarem, unicamente não por causa do Evangelho, da Escritura Sagrada, da palavra de Deus, que quando é pregada, ela traz sobre nós, muitas vezes, mudança no caráter. Mas sim por causa da forma de falar, da eloquência. Eles trazem uma boa oratória. E isso leva multidões ao engano. A pessoas emocionais. Pessoas emocionalmente levadas por uma palavra bonita. Mas não pela exposição bíblica. Porque nós vemos pessoas chorando, pessoas dançando, se emocionando no culto. Não sou contra você expressar suas emoções a Deus, mas o que nós vemos são pessoas que dizem que estão sendo visitadas pelo Espírito de Deus, mas na prática não há mudança. Não há mudança de pecado, não há desejo pelas coisas de Deus, não há zelo pela Escritura. Boa parte das pessoas que eu conheço hoje e vejo não tem a prática, por exemplo, de uma vida com Deus, de leitura diária, de comunhão em oração, uma prática de oração constante com Deus. Então são muitas vezes pessoas superficiais, que não valorizam de fato a palavra de Deus e são levadas por todo o vento de doutrina. Paulo diz que nos últimos tempos muitos abandonaram a fé, dando ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônios. Eu não duvido que por trás desses homens que têm uma boa eloquência, por exemplo, os pregadores da bênção, bispo que prega bênção, Deus vai abençoar a sua vida, Deus vai fazer você prosperar, a oração do enriquecimento. Tem algum bispo aí que você vê, até o ímpio ouve esse bispo, muita gente compartilha o bispo e tal, e muitas vezes a pessoa não muda. Eu fico, meu Deus, todos os dias as pessoas ouvem o bispo tal, e não há mudança, não há transformação. Só pode ser porque esse bispo não prega a palavra de Deus. Ele prega meias verdades, prega o Salmo 91, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, e ele prega o Salmo 91 ali, mas sem pregar uma mensagem de confronto, de arrependimento, de mudança de vida, de transformação do caráter. E por isso ganha fama, sucesso, ou seja, ele usa a palavra de Deus para enriquecer, ele usa versos da Bíblia para fazer com que o seu império, o seu ego seja elevado, a sua riqueza seja elevada. Então é isso que nós vemos hoje na igreja. Infelizmente, nós não temos pregadores. O púlpito foi substituído por um palco. Nós temos animadores e plateias. E é isso que nós temos visto na igreja atual. Infelizmente, poucas igrejas hoje pregam o evangelho que Paulo disse, olha, eu nada quis saber de vós, a não ser Cristo e esse crucificado. O evangelho que é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, que nós possamos nos ater, analisar bem, se de fato nós temos ouvido a palavra de Deus, a profecia bíblica. E para encerrar, o provérbio diz assim, mas o que guarda a lei, esse é feliz. É o que a gente já falou em outros vídeos aqui. Que o homem bem-aventurado, feliz, feliz, é aquele que guarda a lei. O salmista diz, guardei a tua lei no meu coração para não pecar contra ti. Veja, ele guardou a lei. Ele tinha aquilo como precioso. E isso, de fato, o fazia feliz. Porque ele guardava. O que agrada o crente? O crente se agrada em agradar o seu Deus. O que me ama, guarda os meus mandamentos. Então, um homem feliz, nós somos felizes quando nós andamos e fazemos Deus feliz através da nossa obediência. Deus se agrada do nosso sacrifício vivo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É a nossa vida, como diz ali em Romanos 12, é a nossa vida vivida ali, se esforçando para agradar a Deus, renunciando à carne, ao mundo e buscando viver uma vida para glorificar o nosso Deus. Então, o que guarda a lei, esse é feliz. Amém? Vamos orar? Senhor, quero orar, Senhor, por todos que irão ouvir essa palavra, para que o Senhor abençoe com a tua graça, leve-os, Pai, a buscar conhecimento de Deus, a buscar ouvir a tua palavra viva e eficaz, a ter um bom discernimento, para saber discernir, Senhor, o que vem de Deus e o que procede do homem, da carne, até mesmo do diabo. Traga, Senhor, entendimento. Guia-nos, Senhor, pelo teu Espírito Santo, a tua verdade, como está escrito. Aquele que é nascido de Deus, esse ouve as palavras de Deus, Pai Santo. E eu te oro em nome de Jesus. Amém.
Amém, meu irmão, minha irmã? Deus abençoe. Quero convidar você a compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam ouvir. Deixe seu like para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante. É isso, né? Deus abençoe e glória a Deus.